agora a gente segue nesse assunto para avaliar como que essa mudança vai impactar o processo de habilitação dos condutores aqui no Brasil. A gente conversa então com André Reis. Ele é advogado pós-graduado em Direito de Trânsito e membro da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da OAB Minas. André, quando que a gente vai ter, de fato, essa mudança de regras? Foi anunciado hoje aí pelo presidente Lula e o ministro dos Transportes. Já é de imediato? Boa noite, bem-vindo ao Deadline. Boa noite, Vitor, boa noite, Mayara. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo contribuir com essa discussão, que é uma discussão muito importante aí para a sociedade, né? As regras agora elas passam já a valer a partir dessa semana, e eu acho que são mudanças que foram. Eu acho que faltou uma discussão maior para realmente serem mudanças que vão impactar positivamente, não só baratear, mas impactar positivamente a violência no trânsito que tanto acomete aí vítimas, né, todos os Você dias no pegou nosso essa do país, né? Barcelaro? André, essas entidades envolvidas, né, principalmente aí a classe das autoescolas e outros professores que participam, né, dessa cadeia econômica que envolve o setor, elas podem recorrer à justiça para tentar vetar, então, essa regra? Teve até uma posição de um PDL, né, um processo de deliberação legislativa. Eles apresentaram com a intenção de sustar essas novas normas, né, sob a justificativa que eles estavam invadindo as prerrogativas do legislativo, né? Só que esse PDL, ao meu entender, ele não era cabível, né? Porque a Constituição Federal ela dá poderes à União para legislar sobre trânsito e transporte. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele dá poderes ao CONTRAN para regulamentar os procedimentos atinentes à aprendizagem, emissão da habilitação. Então, não vejo maneira de sustar essas novas normas, não. O CONTRAN ele é legítimo para instituir os procedimentos aí, para retirada da CNH. André, existe um consenso em muitas pessoas de que a autoescola ela não seria um local onde as pessoas aprendem de fato a dirigir, apenas a passar ali naquele exame, né? Que a gente sabe, vai só até a terceira marcha, enfim, é bem limitado, tendo em vista o trânsito, principalmente Belo Horizonte, que é um trânsito bem caótico, né? Na visão do senhor, até que ponto as autoescolas elas de fato servem para formar os motoristas? Elas são realmente necessárias? Poderia haver algum outro tipo de mudança, mantendo ainda a obrigatoriedade das autoescolas? Como que o senhor avalia isso? Vitor, eu acho que enquanto a sociedade tratar a educação no trânsito de forma rasa, nós vamos continuar a ter os mesmos resultados que nós temos aí durante anos, né? A média de mortes no trânsito ela é por volta de 40 mil mortes, né? 300 mil feridos gravemente, o que acaba saturando o sistema único de saúde também, né? O custo altíssimo, elevadíssimo. Então, a educação no trânsito ela tem que ser constante e, de preferência, ela iniciar na idade escolar, porque a educação no trânsito ela tem que ser introduzida, ela tem que ser interiorizada pelo cidadão. Não basta, na época de tirar uma carteira, o cidadão chegar lá, ele vai simplesmente decorar a placa, decorar a regra de circulação e vai para o trânsito sem ter interiorizado ali a educação no trânsito. Tá? Igual a gente viu o presidente falando, né? Ah, vou comprar uma motozinha e tal. A gente está na época infelizmente, a gente está na época das atitudes políticas, né? Perto da época de eleição, né? O povo tem que se armar contra isso para não deixar esse tipo de coisa tomar conta. A educação do trânsito é um assunto sério, que tem que ser tratado de forma séria. Para quem duvida, né? A indústria da multa, ela está aí. A educação no trânsito, muitas vezes, parece que não interessa ao executivo, à administração pública, porque ela gera milhões, Prefeitura de Belo Horizonte, Detran, DR, falo que em Minas, né? Aproximadamente 200 milhões aí só com arrecadação de multas. Em Belo Horizonte, a gente está vendo aí vários radares sendo instalados aí. Se for olhar o valor que é empregado, que é voltado para a educação no trânsito,
É menos de 0,01%. É um absurdo, porque a educação no trânsito é um dos pontos que obrigatoriamente os órgãos têm que gastar com valor arrecadado com multa. Mas eles não gastam. 0,01%. Quem quiser conferir pode ir no site da transparência, que está explicitado lá, infelizmente, esse dado aí. André, para a gente finalizar a entrevista, mais uma pergunta de um assunto que também veio ao noticiário nos últimos dias, que é em relação à exigência do exame toxicológico de larga janela para novos motoristas das habilitações A e B, não é isso mesmo? Exatamente. Isso. E aí a gente queria saber se essa medida ela vai trazer, de fato, mais segurança para o trânsito. Tem um levantamento aqui que fala que essa medida pode impedir que até 870 mil usuários de drogas deixem de obter a CNH todos os anos, segundo estimativas baseadas em dados da Fiocruz. Como que você enxerga essa alteração? Mayara, eu acho que essa alteração, de início, ela pode parecer uma medida contundente, uma medida eficaz, mas o que vai dizer mesmo vai ser após a aplicação dela, porque eu acredito que aquele usuário de droga ali, que ele é realmente o dependente, né, ele pode ser impedido de tirar a CNH, mas tem pessoas que vão esperar uma janela, ele vai, né, infelizmente a gente sabe o que acontece, né, e aí a fiscalização ela tem que ser eficaz, não só a fiscalização de maneira isolada, né, com objetivo de arrecadação, né? Tem que ser uma fiscalização planejada, com inteligência, para realmente trazer segurança ao trânsito, aliada à educação de trânsito. Isso tudo vai gerar segurança. E ações isoladas, ela não vai, eu acredito que não vai ter resultado. A gente vai continuar tendo os mesmos resultados que nós temos aí durante anos aí. Muitas vezes, ao invés de diminuir índices de violência no trânsito estão cada vez mais aumentando, mesmo com radares, mesmo com aumento de policiamento, porque a educação de trânsito, que é o que vai mudar, não chega. Né? Os países que têm os melhores níveis aí, relacionados ao trânsito são os países da OCDE, né? Que são os países com nível de desenvolvimento elevado e que têm políticas públicas voltadas para a educação no trânsito. Dessa maneira, nós vamos conseguir. Se não der a atenção que a educação no trânsito exige que seja dado, a gente não vai ter resultado positivo. Beleza. André Reis, advogado pós-graduado em Direito de Trânsito e também membro da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da OAB-MG,